Gente, deixa eu falar aqui para vocês quais são os deveres do ministério, né? Quais são os deveres de... Espera aí. Tá chovendo, gente. A janela estava aberta. Quais são os deveres do ministério? Dos presbíteros, né? Na época, né? Na época de Jesus era presbítero. Pedro era um, né? Pedro era um presbítero de Jesus. E Pedro foi testemunha dos sofrimentos de Jesus, né? Só que aqui ele ensina como deve, quais são os deveres do ministério, né? Os pastores, né? Que agora é pastor, né? No nosso tempo, pastores. Em 1 Pedro 5, sabe? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Sabe, gente, porque tem pastores, não vou generalizar, né? Mas tem lugares que a gente vai, as pessoas querem nos constranger, sabe? Quer forçar você fazer uma coisa que você não tá, às vezes não tá preparado. Não é assim que a gente faz pra ganhar almas, sabe? Rebanhos. Que ele diz assim, rebanho. Rebanhos, né? O rebanho somos quem? Somos nós, que vamos lá na igreja visitar. E aí, às vezes, a pessoa te constrange, falando, olha, você tem que aceitar Jesus, você tem que não sei o quê, senão a sua vida... Não é assim que Deus quer que você faz, sabe? Não é assim que você convida um irmão a conhecer os caminhos de Jesus. Assim você faz espantar. Aquela pessoa não quer mais nem ir ali na igreja, né? Porque ela fica constrangida, às vezes. Então, assim, ele fala assim, Pedro fala assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, tornando-vos modelos do rebanho. Então, primeiro a gente precisa ser modelo, né? Para esses rebanhos, né? Para essas pessoas que às vezes vai lá, frequenta a nossa igreja, né? Para que elas se sintam à vontade e tenham vontade de conhecer mais e mais aprofundadamente a palavra do Senhor. E assim, não por sórdida ganância, porque às vezes, gente, estão lá falando, mas estão com ganância, né? Estão querendo dinheiro, né? Não estão falando espontaneamente, pela vontade própria, sabe? Assim, pelo dom de falar a palavra de Deus e pela vontade de falar a palavra de Deus. Não, às vezes vai porque vai ter isso aqui, né? Não quer falar de graça. E a vontade de Deus, a palavra do Senhor, ela é pra gente falar gratuitamente. É isso que Deus quer da gente que fala a palavra de Deus, porque Jesus pregava as boas obras, Jesus fazia milagres e Jesus não recebia por isso. Entende, gente? Jesus fazia por amor, sabe? Por amor às pessoas. E assim, ele diz que tudo, quem trabalha em prol da obra dele, todas as outras coisas na nossa vida é acrescentadas. Não é porque a gente tá falando a palavra de Deus ou então porque você é convidado a ir falar a palavra de Deus em uma igreja, em um lugar, numa cidade, entende? Que você tem que cobrar o cachê, que nem fala aí, né? O povo fala cobrar cachê. Não, gente. Não é assim. O que a pessoa precisa? Nós precisamos de quê? Precisamos de comida, precisamos de vestir, né? Ou precisamos de um lugar para dormir, para poder ir falar a palavra de Deus lá numa outra cidade que a gente não conhece.
E quem vai nos dar isso, gente? A população da casa, né, da cidade, a pessoa que mora na cidade, ela pode oferecer para aquela pessoa que foi lá falar a palavra de Deus, oferecer a sua casa para ela dormir, ou oferecer uma rede, ou oferecer o almoço e a comida, né? É isso que a gente... Se o mundo fosse assim, se as pessoas, a maioria das pessoas fossem assim, gente, hospedaleiro, né? Seria muito bom, muitas coisas resolveria na vida da gente, mas hoje em dia as pessoas falam, não vou generalizar, gente, mas é verdade. A igreja hoje em dia, elas fazem porque querem cachê, querem dinheiro. Entende? Não é todos, mas é verdade, gente, por favor. Não vamos ser hipócritas aí, porque uma pessoa não vai, um pastor, foi convidado para ir numa igreja tal, longe da sua cidade, né? Vamos se dizer assim. Ela vai botar dificuldade, né? Então, o que acontece? A pessoa vai e manda o dinheiro, tem que pagar, né? Vamos fazer assim. Não, gente, paga a passagem, né? A pessoa ou a igreja, a própria igreja, né? Mantém no custear, que é comida, né? Dormida. Enfim, tem igreja que faz assim. Lá na nossa mesmo, lá que a gente frequentava lá no Maranhão, era assim, né? Mas infelizmente nem todas não é, né? Nem todas querem fazer. É assim, a maioria é por ganância, né? Por dinheiro mesmo. Então, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória, né? Então, assim, gente, aqui é os deveres, né, dos ministros, né, dos pastores, né, que levam a palavra de Deus para as pessoas, para que elas não constrangem, né, que elas falem de forma que não constrange, as pessoas não se sintam constrangidas, sabe? Tipo, ai, mas se eu não fizer isso, ai, será que se eu não... Sabe? A gente fica constrangido quando a gente vai numa igreja e a pessoa olha pra você ali e aponta um monte de coisa, sabe? Não pode fazer isso, gente. Não é certo, é constranger. Não é isso que Deus quer. Deus quer que seja Deus quer que seja por espontaneamente vontade, né? Falar das coisas de Deus, e a pessoa que ouve a palavra de Deus, ela tenha que ela seja espontaneamente tenha vontade, por vontade própria, sabe? Espontânea, não porque a pessoa tá constrangindo ela, entendeu? E tem também, gente, os deveres dos crentes, uns para com os outros. Gente, é muito bom, assim, se a gente fizesse, seria bom, sabe? Se muitos fizessem. Mas eu vou gravar outro vídeo e vou falar aí pra vocês, porque eu adoro falar, eu amo falar da palavra do Senhor. E assim, quero que se espalhe, sabe, gente? Comenta nos meus vídeos, quem quiser ouvir mais, quem tiver mesmo vontade, assim, de conhecer, sabe, o verdadeiro caminho, o caminho para nós podermos chegar a Deus, né? Porque ninguém vai ao Pai senão ao Filho primeiro. Então, para nós chegar lá, nós precisamos conhecer Jesus, né? Então, assim, quem quiser aí, compartilha, comenta, podem me fazer perguntas, gente, que eu terei prazer em perguntar a vocês, tá? Beijo!